Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em duas áreas de Hong Kong, talvez um bocadinho esquecidas. Sim, fora do radar habitual, não é? Exato. Home e To Kwa Wan. Vamos sair mesmo do circuito turístico mais batido. Uhum. E olha, reunimos aqui umas notas, umas pesquisas, umas histórias locais. Sim, para nos guiar um pouco. A ideia é essa: descobrir as narrativas escondidas, as camadas de história, de memória e as transformações que estas áreas sofreram. Que são muitas. Muitas mesmo. Queremos revelar uma profundidade cultural que se calhar não é óbvia à primeira vista. Pronto, vamos a isso? Vamos. E são áreas de facto fascinantes. São quase um microcosmo da evolução de Hong Kong. Como assim? Vemos ali de tudo um pouco. Vestígios antigos, o peso de um passado industrial forte e, claro, as marcas da constante remodelação urbana. Certo. Estas fontes que temos são tipo um mapa para umas quantas joias escondidas. Ótimo. E por onde começamos? Talvez com uma história quase lendária, a da Ilha Hoi Sham. Boa ideia. A Ilha do Coração do Mar. Também lhe chamavam Ilha da Cauda de Peixe, não era? Exatamente. Hoje é um parque, claro, mas nem sempre foi assim. Era mesmo uma ilha. Era. Uma pequena ilha ali ao largo da costa de To Kwa Wan. Tinha um templo muito popular, o Templo Hoi Sham. Ah, sim. Para que divindade? Para uma divindade local. E as pessoas iam lá, bem, não só rezar, diz-se que também iam petiscar marisco fresco. A sério? Trazido pelos barcos? Sim, diretamente. Era um ponto de encontro da comunidade e só se chegava lá de barco. Que giro. Um cenário quase idílico. Pois, mas pronto, Hong Kong, sendo Hong Kong, A paisagem mudou, imagino. mudou radicalmente. Ali entre 62 e 70 fizeram-se aterros enormes. E a ilha? E a ilha foi ligada ao continente. Desapareceu enquanto ilha separada e deu lugar ao parque atual, o Parque Hoi Sham. É um exemplo clássico da urbanização daqui, não é? A geografia física muda. Desaparece às vezes, mas o interessante é ver como o espírito do lugar, as crenças, as memórias, se adaptam. Uhum. E neste caso o que aconteceu foi uma espécie de deslocação espiritual. Deslocação espiritual, explica lá isso melhor. A fé mudou de sítio. Bem, de certa forma, sim. A divindade principal do templo da ilha não foi esquecida. Ah, ainda bem. Foi formalmente transferida, houve uma cerimónia e tudo, para outro templo ali perto. Para onde? Para o Templo Tin Hau, na rua Lok Shan. Foi um ato consciente, tipo um reancoramento espacial da fé local. Que interessante. A comunidade arranjou forma de preservar a ligação espiritual, mesmo depois do sítio original ter sido, vá lá, engolido pelo aterro. Então a memória da ilha não se perdeu de todo. Não, de todo. E vê-se isso no parque. As rochas mais famosas da antiga ilha, Quais eram? a pedra Hoi Shan, a do Coração do Mar, e a pedra Yue Mei, a da Cauda de Peixe, foram preservadas. Estão lá como marcos. Boa. E a crença popular adaptou-se também. Diz-se agora que visitar a rocha Hoi Shan dá boa sorte aos casais. A sério. Para o casamento, Sim, para um casamento feliz. é notável ver como a memória cultural e a fé se projetam nestes novos espaços artificiais, não é? Mantendo a ligação ao passado. O parque acaba por ser um símbolo desse equilíbrio difícil. Exato. Entre desenvolver e preservar. É o dilema constante de Hong Kong. Bem, então fica aqui uma sugestão clara para quem nos ouve. Visitar o Parque Hoi Sham. Que até foi renovado há pouco tempo. Tem um passeio marítimo novo, um pavilhão para ver o pôr do sol. Procurar essas rochas históricas. Sentir essa ligação à ilha perdida. E depois, quem sabe? Seguir as pegadas espirituais. Isso mesmo. Até ao Templo Tin Hau, na rua Lok Shan, onde está agora a imagem do deus da ilha. É uma pequena viagem física e simbólica. Uhum. E, por falar em transformações radicais e adaptação, há um outro sítio ali perto, em Ma Tau Kok, Qual? que personifica isso de forma ainda mais dramática. A aldeia artística do depósito de gado, o Cattle Depot. Ah, o Cattle Depot, sim. A arquitetura não engana. Aqueles edifícios baixinhos, compridos. 8, em tijolo vermelho vivo, com aqueles telhados pontiagudos, ocupam uma área grande, quase 1,7 hectares. Tem um ar muito industrial, mas
diferente. Não sei explicar. E a história por trás é que tornou o sítio tão especial. Hoje é um centro de arte contemporânea, não é? A primeira aldeia artística de Hong Kong, aliás. Desde 2001, certo? Sim, mas a função original era, bem, outra coisa completamente diferente. Completamente. Aquilo era o quê? O posto de quarentena de gado de Ma Tau Kok. Funcionou de 1908 a 1999. Basicamente o matador central da cidade. Para vacas, ovelhas... É incrível pensar nisso. A mudança de um lugar associado à morte, ao processamento industrial, para um sítio de criação artística. É brutal. É uma das reconversões mais significativas de Hong Kong, sem dúvida. Passou de uma função utilitária e, pronto, um bocado sombria, Sim. para um polo cultural. É muitas vezes dado como exemplo de desenvolvimento sustentável, a reutilização de edifícios históricos. Claro. Mas há quem veja mais do que isso. Mas, como assim? Alguns analistas culturais acham que a própria escolha daquele espaço pelos artistas foi tipo uma forma de rebelião ou de comentário. Interessante. Ao ocuparem um sítio marginal, fora dos circuitos de arte mais polidos e com um passado tão carregado. Morte, trabalho industrial. Exato, estariam a fazer uma declaração. Usam aquele espaço cheio de memória para criar arte crítica, arte local, ligada à realidade da cidade. Tinham até um lema: a arte nem um pouco desligada da vida. Faz todo o sentido. Não é uma galeria ascética num centro comercial qualquer. O próprio espaço fala. E é um monumento classificado, não é? É, sim. Tem proteção patrimonial e tem um papel muito importante a apoiar artistas locais e a ligar a arte à comunidade ali à volta. Para quem visita, parece uma oportunidade incrível. Há visitas guiadas que contem a história do matadouro e mostrem a arte. Sim, há visitas organizadas e às vezes há dias abertos festivais. Houve uma exposição há uns tempos, Transformar Atmosfera, que mostrava bem como os artistas dialogam com o espaço. Deve ser ótimo para a fotografia também. Património industrial. Sem dúvida, mas sobretudo para perceber como a arte pode surgir em sítios inesperados e dar-nos outras perspectivas sobre a cidade. Mudando agora de agulha, de um sítio de transformação física para um de transformação mais espiritual, talvez, e de crença comunitária. Vamos a Hong Kong, Sim, ao Templo Kunyam, um templo antigo de 1873. um templo com uma história muito curiosa, sobretudo por causa de um incidente em 1909. Conta lá isso. Parece quase uma lenda urbana. Olha, estavam a construir uma estrada importante para ligar várias partes de Kowloon e andavam a escavar numa colina ali perto do templo. Sim. De repente, do buraco que fizeram, começou a jorrar água, mas água avermelhada. Água vermelha, credo. Imagina o pânico. Foi o pânico total. O boato espalhou-se como fogo. Tinham ferido o veio do dragão, O Feng Shui. uma linha de energia vital que passaria por baixo da terra. Exatamente. Tinham ferido o dragão, enfurecido os deuses, o espírito guardião da colina. Foi o caos. É o choque clássico, não é? A engenharia moderna contra as crenças tradicionais. E como é que isso se resolveu? O interessante é a dualidade da resposta. Qual foi? Por um lado, veio logo a explicação científica. Qual foi? A água era vermelha por causa dos minerais no solo, compostos de mercúrio, enxofre, coisas assim. Nada de sobrenatural. Ok, lógico. Mas o medo e o respeito pela tradição não desapareceram assim, nem nos trabalhadores, nem na comunidade. Mesmo com a explicação científica na mão. Sim. E então, como forma de apaziguar qualquer possível Deus ofendido e para garantir a segurança da obra e deles próprios. O que é que eles fizeram? Os próprios trabalhadores juntaram dinheiro e financiaram uma grande renovação do templo Kunyam, ali mesmo ao lado. A sério? Que incrível! Mostra bem como, naquela altura de modernização rápida de grandes obras impostas, as crenças tradicionais funcionavam como uma rede de segurança psicológica, uma forma de lidar com a ansiedade, com o desconhecido. Então o templo ganhou ainda mais significado para a comunidade depois disso. Sem dúvida, tornou-se um símbolo de proteção e um sítio de memória local, e essa memória tem outras camadas, algumas bem mais sombrias. Como por exemplo? Há relatos, dos mais velhos, de que durante a ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial, uma escola ali perto foi bombardeada. Que horror!
e que os restos mortais dos professores e dos alunos terão sido enterrados temporariamente ali ao lado do templo, Caramba. antes de serem depois transferidos para um descanso final noutro templo, o templo Phoktak, na rua Bulkley. Portanto, o templo guarda também estas memórias de trauma, de perda. Bolas. São muitas histórias num sítio só. E parece que a sua influência ia para além do bairro. Sim, mesmo há décadas, quando os transportes eram difíceis, há registros de devotos que vinham a pé. A pé? De onde? De Tsimshatsui, de Yaumatê, vinham rezar ali. Mostra bem a importância regional que tinha. Portanto, visitar o templo Kunyam hoje é muito mais do que ver um edifício antigo. Exato. É uma oportunidade para pensar nesta tensão entre desenvolvimento e tradição, simbolizada pela tal água vermelha. E talvez seguir o fio da memória. Sim, fazer a caminhada curta até ao templo Phoktak, na rua Bulkley. Completa a narrativa sobre a perda e o descanso na guerra. E claro, não podemos esquecer o festival anual. Ah, sim. A abertura do tesouro de Kunuyam, o Kunyam Linpo. Aquela tradição popularíssima. Pois é, em que as pessoas vão ao templo pedir emprestado, simbolicamente, à deusa Kunyam. Pedir o quê? Sorte, saúde? Sorte, saúde, prosperidade para o novo ano. É mais um sinal da vitalidade da fé popular ligada àquele sítio. Fascinante. Da fé e da história, vamos agora para um cantinho com uma estética muito própria em Tokuawen. Assim, as famosas 13 ruas. Um nome curioso porque, na verdade, não são 13. Não, são 11 ruas paralelas, entre a rua Mukcheong e a estrada Mataokok. E o que as torna mesmo especiais são os nomes, não é? Sem dúvida. Ao contrário da maioria das ruas de Hong Kong, que têm nomes funcionais ou coloniais, Estas são diferentes. cada uma destas 11 ruas tem o nome de uma criatura auspiciosa da mitologia chinesa. É quase um bestiário mítico. Temos a Rua do Dragão, Lung, da Fênix, Fung, do Veado, Luk, do Qilin, Lun, da águia, Ing, do Peng, que é uma ave mítica gigante, sim, do cisne, Ung, da cigarra, Shim, da andorinha, Yin, do cavalo, Ma, e da garça, Ok. é incrível. É mesmo É uma escolha de nomes que reflete uma estética diferente. uma estética de microplaneamento, como lhe chamam alguns, e leva uma simples área residencial a um plano simbólico, quase espiritual. Mostra uma certa confiança cultural na altura. E o mais notável é que a área parece ter parado no tempo, não é? Mantém muito da atmosfera dos anos 60, 70. Sim, em grande parte. É muitas vezes descrita como um sítio com uma filosofia de vida lenta, um slow living. Um ritmo diferente do resto da cidade. Exato. Funciona quase como um enclave de resistência cultural contra a homogeneização, contra o ritmo frenético. É um vislumbre de um Hong Kong que está a desaparecer. Uma cápsula do tempo. Lá está. E os pequenos negócios locais devem ter um papel-chave nisso. Fundamental. São eles que mantêm a alma do bairro viva. Tens exemplos como o Tongmun Café, em Yongham, meio século de história, um ambiente que te transporta. Deve ser giro. E em Tukwawon tens o Planet Respiratory, um café cheio de brinquedos e coisas retro dos anos 70. Ah, O Hey Hey Snack Bar, famoso pelas coxas de frango fritas na hora, ou o Yumin Fong, que os locais adoram pelas noodles caseiras com umas bolas de frango num molho especial de soja fermentada. já me está a dar fome. Estes sítios são mais do que lojas, são guardiões da memória e do sabor da comunidade. Que bela sugestão de passeio. Uma espécie de caça ao tesouro para encontrar os nomes das ruas míticas. Combinado com fotografia de rua para captar aquela atmosfera? E por que não um roteiro temático? Criaturas míticas e sabores locais. Explorar as ruas e parar para provar estas coisas boas. Ideal para quem procura uma Hong Kong mais autêntica, menos shopping, mais vida real. Sem dúvida. É uma experiência que apela a outro tipo de visitante. E para terminar a nossa exploração, vamos alargar um bocadinho o foco. Olhar para o passado industrial desta zona. Sim. E a relação com aquele vizinho gigante que já não existe. O antigo aeroporto Kai Tak. É impossível perceber Tokuawan e Mao Tao-chung sem pensar na história industrial e na proximidade a Kai Tak. Claro. Antes de ser residencial e artístico, Tokuawan teve um passado ligado a salinas, à agricultura, mas foi nos anos 50 e 60 que a sua identidade moderna se formou. A tal idade de ouro industrial de Hong Kong. Exatamente.
A área tornou-se um centro industrial super importante. Fábricas de têxteis, plásticos, madeira, petardos, O famoso MSG, o glutamato monossódico, sim, baterias, uma variedade enorme de indústrias. E floresceram ali muito por causa da localização costeira. e as ligações de ferry do cais público de Matocoque, Exato, para a ilha de Hong Kong. E facilitava tudo. e tudo isto acontecia literalmente debaixo dos aviões de Kai Tak. Essa proximidade era definidora. E cria um contraste fascinante que ainda hoje se sente, de alguma forma. Por um lado, Por um lado, tens a memória da modernidade barulhenta, de alta velocidade, do aeroporto, e tens o túnel Kai Tak. que antes era o túnel do aeroporto, Isso, que passa por baixo da antiga pista, a ligar Kowloon Bay a Toko Wan. Representa essa ligação rápida, subterrânea. e por outro lado, Por outro lado, à superfície, em Toko Wan e Mao Tao Chung, encontras aquilo que falámos, as 13 ruas, um ritmo de vida mais lento, muitos edifícios antigos preservados. uma atmosfera de outra época. É uma justa posição de tempos e velocidades no mesmo sítio. É muito interessante. Olha, uma sugestão gira seria ir até perto da saída do túnel, ali na estrada Prince Edward East, Sim, e fazer um exercício de imaginação. Tentar visualizar, quase ouvir, o barulho ensurdecedor dos aviões a passar baixinho. aquela aterragem mítica na pista 1331. Exato. Reviver mentalmente essa imagem que marcou Hong Kong durante décadas. E depois contrastar essa memória com o presente e com o futuro da área. Onde antes havia indústria pesada e o barulho dos aviões, Agora surgem espaços verdes, focados na qualidade de vida. Tens o novo parque urbano de Hang Hom, que está para breve. o que é que vai ter? Pistas sensoriais para bicicletas de equilíbrio, bowling gigante insuflável, coisas para as famílias, para o lazer. Então, o que é que retiramos disto tudo? Há uma mudança clara de prioridades, não é? Sem dúvida. De um passado industrial e de infraestruturas de transporte para um presente e futuro que aposta mais no bem-estar, no lazer, na sustentabilidade. Exatamente. Se juntarmos estas 5 histórias, percebemos que Hang Hom e Toko Wan nos dão uma visão de Hong Kong muito mais complexa, mais rica, do que a imagem habitual dos arranha-céus e do luxo. Uhum. Estas áreas falam de resiliência comunitária, de como a fé se adapta, de como a arte reclama espaços industriais e de como a memória de um passado operário e barulhento continua presente. Se calhar o valor único delas vem precisamente de não terem tido um desenvolvimento tão explosivo como outras zonas. É uma hipótese interessante, sim, talvez por terem tido um desenvolvimento historicamente mais lento, menos agressivo. Conseguiram preservar mais coisas. Talvez tenham funcionado como uma espécie de zona tampão temporal em Kowloon. Preservaram uma autenticidade, um calor humano, uma escala mais antiga que se tornou rara. Uma conservação passiva. Isso. E essa autenticidade hoje é um ativo enorme para quem procura experiências culturais genuínas. Faz todo o sentido. A proposta aqui é clara. Estes bairros não são só locais no mapa. São arquivos vivos de histórias. Histórias que nos convidam a pensar sobre a identidade multifacetada de Hong Kong e a sua evolução constante. Exato. Desde a ilha que virou parque, mas manteve a alma, Há um matador renascido como centro de arte, passando pelo templo que aplacou o dragão da modernidade, pelas ruas míticas que resistem ao tempo. até à sombra do antigo aeroporto que agora dá lugar a parques. É isso? Recapitulando rápido as nossas joias escondidas. Parque Eixam e Templo Tin Hau. A aldeia artística do depósito de gado. O Templo Kuniam e a ligação ao Templo Phoc Tak. Um passeio pelas 13 ruas, pelos nomes e sabores. E a zona à volta da saída do túnel Kai Tak para sentir o contraste entre o passado aéreo e o novo verde urbano. Exato. E com isto, acho que concluímos a nossa imersão nestas histórias menos contadas de Hong Kong e Toko Wan. Sim. E talvez, para terminar, possamos levar uma reflexão connosco. Qual? Vimos como estes bairros preservaram camadas de história, através de planeamento, de acaso e, sobretudo, da resiliência das comunidades. Isto faz-nos pensar que escolhas, talvez inconscientes, estamos a fazer hoje noutros espaços urbanos. Que joias escondidas estamos, sem querer, a criar ou a destruir para o futuro? É uma boa pergunta. Como é que podemos ser mais intencionais a cultivar espaços que guardam memória, que guardam significado, para além da pura lógica económica ou funcional? Uma questão muito pertinente, sem dúvida. Fica para pensarmos.
Agradecemos a quem nos ouviu por se ter juntado a nós nesta viagem por Ingho e Tokwawan.